lá também escritórios regionais estariam menosprezando técnicos. O governo estaria priorizando militantes políticos. Está sendo apurado em todo o estado de São Paulo a denúncia de que os escritórios do ERPLAN, que cuidam do planejamento das regiões, estão ocupados por políticos e não por técnicos, o que estaria causando força política para o partido no poder, mas, no entanto, gerando graves prejuízos por falta de uniformidade no desenvolvimento do interior. O governo contesta. Na verdade, viu, o que acontece nesse caso é que começa a denúncia que o PSDB se mantém no estado de São Paulo porque ele montou todo um esquema dos escritórios regionais de planejamento, tá certo? Porque prefeitos que estão com o governo recebem tudo. Quem está contra o governo não recebe nada, tá certo ou não? E parece que essa denúncia está sendo apurada a partir de agora. Inclusive, eu não sei se a Nancy tem alguns detalhes dessa denúncia que foi levantada, inclusive, por um grande jornal, se eu não me engano, o jornal Estado de São Paulo, na capital. É isso, Nancy? Exatamente, Madalena. Está sendo apurada no estado de São Paulo a constituição dos escritórios regionais de planejamento das 14 regiões no interior e também na capital. Há suspeita de que técnicos estão sendo menosprezados nas contratações para eleger militantes partidários, fator que estaria trazendo prejuízos ao desenvolvimento que deveria uniformizar e priorizar os investimentos. Em escritórios distribuídos pelas principais cidades, pelos principais municípios do interior paulista, o governo do estado mantém embaixadores ligados ao PSDB. Representações de secretarias estaduais que acompanham ações nas cidades facilitam a liberação de verbas para convênios e fazem contatos políticos com as prefeituras das regiões que estão ocupadas por tradicionais quadros tucanos. Os escritórios possuem peso político estratégico. Por eles passam milhares de convênios para obras em infraestrutura e mobilidade urbana, no caso das estruturas ligadas ao planejamento. Agora, no caso da Secretaria de Habitação, tem papel em relação direta com os mutuários das unidades habitacionais e também no acompanhamento dos protocolos de intenção e posteriores convênios firmados entre o Estado por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, o CDHU, e as prefeituras. O governo, no entanto, nega que critérios partidários definam as nomeações. A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional afirmou, por meio da sua assessoria de imprensa, que a composição dos escritórios regionais de planejamento ERPLANs obedece a critérios técnicos e que são avaliadas as competências gerenciais e administrativas de cada um dos candidatos aos cargos e não a preferência político-partidária de cada um deles, como vem sendo denunciado. Segundo a Secretaria, o quadro de diretores dos ERPLANs, como são chamados, é composto por profissionais de diversas áreas, como engenheiros, sociólogos, professores universitários, advogados e servidores públicos de carreira. Agora, só para a gente, delinear esse quadro que foi levantado pelo jornal Estado de São Paulo, dizendo que realmente é uma reserva de domínio por parte do PSDB, deixando de lado a contratação de técnicos para, logicamente, priorizar o lado político, a militância. Por exemplo, em Araraquara, se levantou, Luiz, quem é o presidente hoje do ERPLAN, o Escritório Regional de Planejamento, que funciona, se não me engano, em São Carlos, né? Exatamente, o Escritório Regional de Planejamento, sobre a qual Araraquara está subordinada, fica em São Carlos, a sede em São Carlos, e o coordenador, ou seja, aquele que comanda o escritório regional aqui da nossa micro-região, atende pelo nome de José Sérgio Pericola. Quer dizer, o Pericola, se não me engano, é presidente do PSDB de Araraquara. Presidente do PSDB de Araraquara. Agora, você chegou a fazer um levantamento se essa denúncia tem fundamento em outros ERPLANs do Estado de São Paulo? Quer dizer, aqui não há dúvida nenhuma, né? Porque eu não conheço Pericola, né? Isso. Eu não conheço, não sei se ele é técnico ou não, mas a verdade é que, quer dizer, era presidente do PSDB. Por vários anos. Por vários anos, né? Então eu pergunto, será que ele estaria ali indicado porque ele é um técnico competente ou porque ele seria o presidente do PSDB de Araraquara? Esse quadro, na verdade, se confirma em outras regiões. Ontem nós passamos um pente fino à tarde em todos os presidentes regionais dos escritórios do planejamento, e nós encontramos, por exemplo, desde o fundador do PSDB de Pindamonhangaba, ex-prefeito do Democratas, do DEM, ou seja, são todos, ou pelo menos a grande maioria, 80%, 90%,
a princípio com fortes ligações partidárias, o que acontece também aqui no escritório regional de Araraquara, com a sede em São Carlos, que é o presidente do PSDB aqui de Araraquara. É por isso que eu digo a você, né, que nós precisamos, viu, partir para uma reforma política urgente, porque vamos dizer, essa aplicação do PSDB, tá certo? Não é alguma coisa que só o PSDB ele produz. Claro que todos os partidos, né, fazem as coligações, por exemplo, o PMDB, o DEM, o PSB, e todos os partidos que existem, são tantas siglas, né, que existem por aí, então estão todos aí de olhos em cargos. E o sujeito diz, olha, o PT ganhou o presidente da República, ele não vai colocar para gerenciar determinada situação um elemento que pertence ao PSDB e que é reconhecidamente um técnico capacitado. Por quê? Não, eu vou colocar um piorzinho aqui, mas é do meu partido, ele é militante. Por isso que eu digo a você que nós temos que mudar esse modelo partidário. Temos que ter uma reforma partidária colossal, porque do jeito que está realmente, eu sei que tem muito pai dizendo para filhinho, vai estudar, mas não deixe de militar politicamente, porque de repente a militância política pode lhe abrir portas importantes. É um peso muito grande no seu currículo. A sua capacidade vai ficar em segundo plano, agora a militância fica em primeiro. É lamentável que a estrutura do Estado, né, do Estado, quando eu digo é o Estado de São Paulo, do Estado brasileiro como um todo, está montada de uma maneira que permite a interferência política, mas não é uma interferenciazinha, não, é o enraizamento. Agora você imagina que em São Paulo, com o PSDB 20 anos à frente do Estado, e se puxar até mais tempo, desde a época do Montoro, quando o PSDB ainda era um grupo dentro do PMDB, ou seja, esses escritórios regionais, essas autarquias regionais estão todas politicamente fortalecidas agora, há muito tempo. O que me deixa estarrecido, essa calhordice, essa canalice, me desculpe a vulgaridade, essa filha da putice do governador e de tantos outros aí, dizer que não, os critérios adotados são critérios técnicos. Vai mentir para sua avó. O fato de ser presidente do PSDB é coincidência. É isso que eu ia falar, é uma mera coincidência. Mas pelo mesmo partido é só coincidência. Pelo menos não tem a cara de pau de nos fazer de trouxa, né? Então assuma dizendo, não, olha, o nosso partido realmente, ele procura colocar militantes que tenham formação, que tenham competência e tal, mas que tem que ter a militância, tem. Tá aí, né? O Pericola é presidente do PSDB, tá certo? Agora, se ele não tivesse, então, vamos fazer aí uma seleção do melhor técnico de planejamento. Fosse um cargo técnico tão concursado, tem que comprovar de experiência, o chefe regional lá é alguém funcionário de carreira do Estado. Você ia ver como a coisa talvez poderia melhorar. Então que assuma, agora não fica tentando mentir. Nancy, leia o último parágrafo dessa matéria, aí você vai ver o que o governo responde. Que, segundo a secretaria, o quadro dos diretores dos ERPLANs é composto por profissionais de diversas áreas, como engenheiros, sociólogos, professores universitários, advogados e servidores públicos de carreira. Com carteirinha partidária. Colocar isso. Segundo ele, é que não tem nenhuma... Não tem nenhuma preferência político-partidária, como vem sendo denunciado, não. É apenas coincidência. Coincidência. Aliás, são 15 escritórios regionais, são 15 coincidências, só nas ERPLANs. São 8 horas...